Módulo 19, torção. No presente módulo, analisam-se os conceitos associados à resistência à torção de elementos de betão armado. Quando o elemento é solicitado a torção uniforme ou torção circular, torção de Saint-Venant, e se encontra em estado não fissurado, irão ocorrer apenas tensões tangenciais nas faces do elemento. As tensões principais, ou seja, σ1 e menos σ2 igual às tensões tangenciais, apresentam trajetórias helicoidais, pelo que podem ser calculadas com recurso aos métodos de resistência de materiais. Portanto, se aplicarmos um esforço de torção no elemento, o que acontece é que se vão, digamos assim, introduzir tensões com um formato que se distribuem ao longo do comprimento do elemento com um formato helicoidal, tensões de tração com uma direção e na direção perpendicular se vão ocorrer as tensões, as trajetórias das tensões de compressão. E é esta simbiose destes dois, desta combinação das trajetórias de trações com as trajetórias de compressão que vai permitir, no fim de contas, mostrar que para todos os efeitos, a torção pode ser tratada como um esforço transverso que ocorre em cada face do elemento. Portanto, mas para efeito do estudo da torção é fundamental ter a noção de que existem dois tipos de torções que podem atuar nas estruturas ou nos elementos. A dita torção de equilíbrio e a torção de compatibilidade. Qual é a diferença entre estes dois tipos de torção e que, para quem se inicia nestes estudos, em geral, tem alguma dificuldade em destrinçar? Bom, para um elemento estrutural, considera-se que ele está submetido a um problema de torção de equilíbrio quando, para que ele consiga resistir aos esforços aplicados, ele tem necessariamente de apresentar resistência à torção. Ou seja, quando a sua capacidade de resistência à torção é indispensável para que se consiga garantir a segurança da estrutura. Um exemplo. Imaginemos esta estrutura, que não passa de uma consola encastrada em A e uma consola tridimensional com o formato de um L, na ponta do qual, no ponto C, atua uma carga P. Esta carga P, pois naturalmente vai introduzir flexão no elemento BC, mas no elemento AB vai corresponder a um efeito de torção. E este efeito de torção que vai ocorrer no elemento AB, caso este elemento não obtenha resistência, capacidade de resistência a esta torção, pois o elemento não conseguirá resistir e colapsará. E, portanto, torção de equilíbrio, caso o elemento AB não resista à torção provocada pela carga P, a estrutura colapsa. Bom, há, no entanto, outras situações em que os elementos podem estar submetidos a problemas de torção, só que, tratando-se de torção de compatibilidade, a estrutura pode ter a capacidade de resistir com mecanismos alternativos, não mobilizando a torção. E, portanto, diz-se que um elemento está submetido a um problema de torção de compatibilidade quando a sua capacidade de resistência à torção não é necessária, ou seja, é dispensável para a garantia da segurança da estrutura. Dou aqui como exemplo um caso de duas vigas, digamos assim, apoiadas apenas, há uma viga que se apoia em A e em C e há uma viga indireta
que tem um apoio indireto na viga AC na secção B e se apoia num apoio em D, e portanto o que acontece é que caso se analisem e se considere esta estrutura como elástica perfeita e se analisem os esforços devido a um carregamento ao longo do elemento, se obviamente constata que para todos os efeitos a viga BD ao apoiar-se em AC vai dar origem a um momento nesta ligação em B que corresponderá para todos os efeitos para a viga AC como um momento de torção. E, portanto, o diagrama de esforços desta estrutura será um diagrama de esforços de flexão na viga BD, com um momento negativo em B, e esse momento negativo se vai representar como um momento de torção na viga AC, e, portanto, um esforço que se subdividirá para AB e para BC como torção ao longo do elemento. No entanto, era possível admitir, considere-se que se desprezarmos a capacidade de resistência à torção da viga AC, o que acontece é que o que estaríamos basicamente a admitir é que o momento na ligação em B da viga BD não pode existir e, portanto, teria que ser zero, mas ao ser zero, então, a estrutura resiste aos esforços de uma outra forma, com uma outra, digamos assim, distribuição das cargas e distribuição dos esforços, fazendo com que não haja qualquer torção em AC, caso este elemento não conseguisse resistir à torção. No entanto, a estrutura continuava a funcionar com uma diferente distribuição de esforços em BD. E, portanto, é uma forma, chama-se a esta situação uma situação de torção de compatibilidade. Se o elemento AC resistir à torção, ela pode existir. Se o elemento AC não resiste à torção, ela pode não existir, que a estrutura continua a poder funcionar globalmente com outra distribuição de esforços. E, portanto, nos problemas de torção de compatibilidade, a distribuição dos esforços depende da relação entre a rigidez de flexão e a rigidez de torção. No caso limite, se considerar para os elementos uma rigidez de torção nula, é possível, nos casos de torção de compatibilidade, conseguir ainda uma distribuição de esforços equilibrada sem a existência de momento torçor na estrutura. Caso isso se verifique que não é possível, então significa que estamos perante um caso de torção de equilíbrio e teremos, naturalmente, de assegurar a resistência à torção. Portanto, em estruturas de betão armado, devido à ocorrência da fendilhação, verifica-se uma significativa redução da rigidez de torção dos elementos e com consequente redução dos momentos torçores instalados ao longo do tempo. Como tal, na presença de torção de compatibilidade, o que se aconselha é que se opte por desprezar a resistência à torção dos elementos, tratando-os então como elementos não resistentes à torção e permitindo que a estrutura encontre outro formato de solução de equilíbrio dos esforços. A aplicação de um esforço de torção numa secção, agora sentando no efeito da torção a aplicar na estrutura e pensando, portanto, que não temos alternativa e que temos que se trata de uma torção de equilíbrio e temos que garantir que o elemento a consiga absorver. Portanto, a aplicação de um esforço de torção na secção introduz tensões tangenciais que são máximas nos bordos, condicionando, obviamente, a resistência da secção. Portanto, se aplicarmos um momento torçor a uma secção retangular, o que se constata é que a distribuição de tensões tangenciais na secção são do tipo das que eu apresento, são nulas no centro e vão aumentando linearmente até às faces. E formando-se, digamos assim, um circuito de tensões que, no fim de contas, têm uma resultante
estas tensões têm uma resultante global T1 e T2 e que estas componentes, pois naturalmente, são os efeitos do momento torsor e, portanto, o T1 vezes a sua distância, vezes o seu braço, e o T2 vezes o seu braço, serão correspondentes e iguais aos momentos torsor totalmente aplicado na secção. O que acontece é que, como as tensões no interior são muito pequeninas, são desprezáveis e podem-se considerar praticamente nulas, e então é usual considerar como modelo de resistência à torção o de uma secção oca eficaz, no fim de contas, em que praticamente vamos admitir que temos uma tensão tangencial uniforme no bordo e é resultante destas tensões uniformes que vão garantir, no fim de contas, a resistência ao efeito de torção. E, portanto, vamos ter forças, a sua resultante destas tensões corresponderão a forças e estas forças têm não só uma intensidade como um braço e corresponderão a ao efeito do momento torsor aplicado na secção. Aquilo que eu quero desde já chamar a atenção é que este efeito de força no bordo das secções não é mais do que um esforço transverso e, portanto, o efeito, ou melhor dizendo, o mecanismo de resistência à torção é equivalente a um mecanismo de esforço transverso, não agora aplicado à secção toda, mas sim aplicado à secção oca nas facetas exteriores da secção. E, portanto, chama-se esta secção a secção oca eficaz. Portanto, admitindo um fluxo de tensões constante numa região do contorno da secção, designada por secção oca eficaz, é possível então estabelecer que, por um lado, vamos admitir que esta secção tem uma determinada espessura, um H eficaz, espessura da secção oca eficaz, os braços das duas regiões, na vertical e na horizontal, serão HM e BM, em que HM é a altura da secção oca eficaz medida em relação aos pontos médios das facetas. A mesma coisa para a largura da secção oca eficaz, para o BM. E, portanto, as resultantes das tensões de tração passarão, portanto, nestes limites, provocando um momento torsor, ou uma componente do momento torsor, que será τ1, que é a tensão no betão na secção, vezes o HEF, vezes o HM, dará a componente de momento torsor resistido pelas facetas laterais, verticais, e o T2 será a componente de torção resistida pelas abas superior e inferior da secção. E o que sabemos é que, como o fluxo é constante, então que o HM vezes T2 será igual ao BM vezes T1 e, consequentemente, também sabemos que a soma destas duas componentes, o HM-T2 mais o BM-T1, terá que ser igual ao momento torsor aplicado na secção, de onde a componente de torção resistidas pelas facetas laterais verticais serão T, o momento torsor, sobre 2BM, e as horizontais T sobre 2HM, e, portanto, este T1, que é igual ao momento torsor sobre 2BM, não é mais do que um esforço transverso numa secção retangular, não com a espessura da secção, mas com uma espessura de H eficaz. E, portanto, e as tensões, naturalmente, nestas regiões, são dadas por T sobre o esforço torsor sobre 2, no caso das tensões verticais, sobre 2HF, BM, HM, e para as componentes horizontais, 2HF, BM, HM, ou seja, as tensões são iguais, o fluxo é constante. O problema da torção pode, assim, considerar-se equivalente a um problema de esforço transverso nas diversas faces da secção oca eficaz. E, consequentemente, portanto, é como se tivéssemos problemas de esforço transverso na face à esquerda, na face à direita, na face em cima e na face em baixo da secção oca eficaz.
ou seja, em que o esforço transverso é atuante nestas regiões, será T sobre 2bm nas facetas verticais e T sobre 2hm nas facetas horizontais. A torção vai então mobilizar em cada face da secção oco-eficaz mecanismos de treliça de Morse, em tudo igual ao mecanismo adotado para o esforço transverso, cujas características geométricas, obviamente, em cada faceta, o esforço transverso será, por exemplo, na faceta vertical igual a T1, portanto, à componente da torção nas facetas laterais, que é o esforço, o momento torsor dividido por 2 vezes Bm. No que diz respeito ao braço, será, obviamente, HM, que é, no fim de contas, a distância entre as zonas superior e inferior da viga. E no que diz respeito à espessura, a espessura agora é apenas a espessura da secção oco-eficaz, o HEF. A área da secção eficaz será o BM vezes o HM, e já iremos ver para que é que esta grandeza é utilizada. A área eficaz de resistência à torção considera-se definida pelos varões colocados nos cantos da secção. Portanto, são estes 4 varões de uma secção retangular que estão posicionados nos seus cantos que vão definir o contorno da área eficaz. E, como tal, a distância na vertical será o HM e na distância na vertical será o BM. Esta é, digamos assim, o centro, o alinhamento da nossa área eficaz. A espessura, no entanto, da área eficaz, da secção oco-eficaz, é considerada igual à relação entre a área eficaz e o perímetro eficaz. Ou seja, o H eficaz, a espessura da secção eficaz, será dado pela relação entre a área desta secção, deste HM vezes BM, a dividir pelo perímetro desta secção, ou seja, o 2 vezes BM mais 2 vezes HM. E este HF tem que ficar centrado nesta linha a tracejado que aqui defini e nunca pode ultrapassar a secção. E, portanto, este H eficaz nunca pode ser, metade dele nunca pode ser superior à distância do eixo das armaduras à face exterior do elemento, ou seja, àquele D2. Portanto, o H eficaz sobre 2 não pode exceder o D sobre 2. E, como tal, fica definido qual é a área eficaz, qual é a forma da secção eficaz e, consequentemente, as espessuras que vão contar para efeitos da verificação das tensões. Se estivermos perante uma secção oca, propriamente dita, então o que nós temos que garantir é que a espessura real será sempre no limite, tem como limite superior a própria secção. No entanto, iremos sempre calcular ou verificar qual é o HM e o BM, calcular o H eficaz e verificar se ele cederia ou não cederia a secção oca real. Se exceder a que se considera a secção real, se for inferior, pois então será o valor consequente que teremos que adotar. Como vimos, a espessura da secção oca tem de estar sempre inserida na secção real. Então, quando se procedem aos cálculos, 2 situações podem acontecer. Analisemos o primeiro caso, em que o D2, a distância do centro de gravidade das armaduras à face exterior do elemento, é superior ao H eficaz. Quando isto acontece, portanto, o que é que isto significa? Significa que o H eficaz sobre 2, o EF, é menor do que o D2, significa que a área eficaz estará centrada naquela linha traço ponto e, consequentemente, a secção oco eficaz terá esta volumetria e se considera totalmente inserida na secção. E então, a espessura eficaz não é mais do que a área eficaz sobre o perímetro eficaz. Qual é a outra situação que pode acontecer? É quando este valor ultrapassa o D2. Quando isso acontece, ou seja, quando
efetuado o cálculo do H eficaz sobre 2, ele excede o D2, o que então este H eficaz tem que ser reduzido, este H eficaz sobre 2 tem que ser reduzido para D2, porque a secção, nunca podemos contar com o que não existe, portanto, a secção oco eficaz seria maior do que a secção real, e isso não pode ser, e como tal, reduzimos o H eficaz sobre 2 para D2 e, consequentemente, como a secção oco eficaz tem que estar centrada naquela linha a traço ponto que une os centros de gravidade das armaduras posicionadas nos cantos, a secção oco eficaz será uma secção mais reduzida, centrada à mesma, mas agora em que o H eficaz não é dado pela área eficaz sobre o perímetro eficaz, porque isso corresponderia a um valor superior ao permitido pela secção, e então reduz-se a 2 vezes D2. E, portanto, a espessura eficaz tem de estar sempre incluída na secção de betão. A constatação de que o mecanismo de resistência à torção é idêntico ao da resistência ao esforço transverso, mas aplicado nas faces laterais das secções e na espessura eficaz, vai possibilitar que se estabeleça uma relação direta entre as expressões de cálculo a aplicar ao dimensionamento para a torção para aquelas que foram obtidas para o esforço transverso. E então, pegando nas expressões que obtivemos para a verificação da compressão no betão para o esforço transverso, a expressão era que o VSD sobre BWZ seno θ cosseno θ não podia exceder o nu FCD, a tensão máxima de compressão no betão. Agora, o que temos é que, em vez de VSD, o que temos é um TSD sobre 2BM, e a largura eficaz, em vez o BW passou a ser agora o H eficaz, e em que o Z passou a ser HM, e, portanto, a expressão, fazendo esta substituição e simplificando, somos conduzidos a esta expressão, e ainda sabendo que BM vezes HM não é mais do que a área eficaz, resulta a expressão final que, para efeitos da verificação da compressão devido à torção, se procede à divisão do esforço de torção, o TSD, sobre 2A eficaz, H eficaz, vezes seno θ, cosseno θ, não pode exceder ao nu FCD, que é a expressão regulamentar apresentada no Eurocódigo para a verificação da torção. E, portanto, a única questão que eu acrescento é que há que respeitar a expressão proposta pelo Eurocódigo, e em que diz que o VED não pode exceder que 0,5 BE vezes D vezes nu FCD. Quanto à verificação ou para o dimensionamento da armadura transversal, na armadura de esforço transverso era obtida por VSD sobre Z FSYD cotangente θ. Fazendo a substituição do VSD e do Z, obtemos o TSD sobre 2BW sobre HM FSYD, o que, simplificando a expressão e atendendo a que BM vezes HM não é mais do que a área eficaz, a armadura de torção pode ser obtida por esta expressão TSD sobre 2 área eficaz FSYD vezes cotangente θ. Finalmente, para o dimensionamento da armadura longitudinal, que no caso da armadura de esforço transverso era VSD sobre vezes cotangente θ sobre 2 FSYD, no caso da armadura de torção, temos agora o efeito conjunto das 4 parcelas da torção nas quatro faces, e por isso temos este esforço, esta soma destes 4 esforços, porque todos os varões dos cantos vão ser solicitados e vão ver aumentada a sua tensão, e esta expressão pode-se simplificar conduzindo, portanto, que a armadura longitudinal devido à torção deverá ser TSD vezes cotangente θ sobre 2 FSYD vezes o perímetro eficaz dividido pela área eficaz.
Portanto, em termos de simplificação, e olhando só agora para as expressões finais, temos que para a verificação da compressão, para o dimensionamento da armadura transversal e para o dimensionamento da armadura longitudinal, as expressões comparativas do esforço transverso e da torção, e esta folha irá constituir um documento que é utilizável como formulário para as avaliações. Quando temos secções sujeitas a esforço de corte, é necessário ter em atenção a possível atuação conjunta de torção e de esforço transverso, dado o contributo que ambos os esforços podem ter no agravamento de tensões do elemento. E, portanto, o que acontece é que se eu tenho uma secção que está sujeita a esforço transverso e que, consequentemente, vai-me dar, em termos globais, nas facetas, vai-se distribuir da mesma maneira para as duas facetas, eu vou ter que colocar armadura de estribos para me agarrar este esforço em simultâneo. Se aparecer, se a secção também estiver sujeita a torção, vamos ter torção uma com sentido contrário ao esforço transverso e, portanto, alivia. Se está a aliviar, não preciso me preocupar. O problema é que numa das facetas, no entanto, agrava e, portanto, adiciona-se ao esforço transverso. E é por causa disso que vamos ter que assegurar a verificação da segurança conjunta. Para tal, importa compreender que os esforços transversos e de torção contribuem de forma diferenciada nas diferentes facetas, havendo que analisar aquela em que o efeito conjunto é adicionado. E, portanto, cá está, para este exemplo que eu dei, é para a faceta da esquerda que nós temos um efeito conjunto do VSD e do TSD e, portanto, a armadura e a verificação de tensões tem que ser feita em conjunto com o esforço transverso e com a torção. Relativamente ao efeito conjunto, esforço transverso e torção, portanto, o dimensionamento vai ser obrigatoriamente ter que levar ajustes na medida em que ambos os esforços contribuem para o agravamento das tensões e, consequentemente, têm que ser tidas em conta em simultâneo e, portanto, a escolha do ângulo θ a adotar para a treliça de Morse passa a ser avaliado pelo parâmetro VSD minúsculo, mas agora função do esforço transverso e da torção, ou seja, obtido tendo em conta a atuação conjunta dos dois esforços. E isso obtém-se, então, recalculando este coeficiente VSD com a componente do esforço transverso, que é o VSD, BW, DFCD, com a da torção, que é TSD sobre 2 BM HEF vezes D vezes FCD, e, portanto, a soma destas duas parcelas conduz à obtenção do VSD minúsculo e a decisão mantém-se, ou seja, se este VSD for menor que 0,1, vamos escolher um θ entre 26 a 30 graus, se o VSD estiver em ponto 1 e ponto 2, um θ entre 30 a 40 graus, e se o VSD for maior que 0,2, então aconselha-se um ângulo θ entre 40 a 45 graus. Quanto ao dimensionamento, ou melhor dizendo, à verificação da compressão, também aqui é necessário ter em conta a ação conjunta dos dois esforços. Portanto, no que diz respeito à parte da tensão resultante do esforço transverso, ela será dada pelo VSD sobre BWZ seno θ cosseno θ, sendo θ o ângulo escolhido para a treliça de Morse. No que diz respeito à torção, a tensão nas paredes da secção oca são TSD sobre 2 AEF, HEF, seno θ, cosseno θ, e, portanto, a soma das duas parcelas, e aqui chamo a atenção que um pequeno esforço de torção provoca logo grandes tensões, já que a secção oca é de parede muito fina, mas dizia eu, a verificação será obtida somando as duas tensões, ou seja, a tensão devido ao esforço transverso mais a tensão devido à torção, e garantindo que ela não é maior que a tensão máxima admissível pelo Eurocódigo, que é o NIU-FCD.
Finalmente, no que diz respeito ao dimensionamento da armadura transversal, ela corresponderá à soma da armadura exigida para cada um dos esforços, tendo em atenção o número de ramos associado a cada uma delas. Não nos podemos esquecer disso. No que diz respeito à armadura devido ao esforço transverso, ela será dada pelo VSD sobre Z cotangente θ FSYD. Em geral, esta armadura é distribuída por dois ramos, podendo ser 3 ou 4, mas em termos formais é usualmente dividida por dois ramos, portanto o esforço transverso agarra, em geral, é agarrado por um estribo e, portanto, bastará que este estribo tenha uma área de armadura igual a metade da armadura exigida por esforço transverso, à qual teremos que adicionar a armadura devido à torção, que é dada por TSD sobre 2AEF cotangente θ FSYD, mas agora chamando a atenção que esta área é, em geral, a área de do estribo, portanto, porque o estribo está dentro da secção oquificaz e, portanto, é o único elemento a resistir à armadura e, portanto, em geral, esta armadura é por ramo, apesar de podendo haver situações em que há dois ramos ou mais mesmo. Para finalizar, chamo a atenção da questão que a treliça de Morse também tem impacto na armadura longitudinal. Vimos que o efeito do esforço transverso na armadura longitudinal é efetuado com recurso à translação do diagrama de momentos e assim continua a ser feito mesmo em estruturas em que haja um efeito conjunto de esforço transverso e torção. No que diz respeito à armadura de torção longitudinal, portanto, a armadura longitudinal será acrescentada a armadura correspondente ao modelo de treliça associada à torção. No presente módulo, analisaram-se os efeitos associados à resistência à torção de elementos de betão armado e, portanto, concluímos que, no fim de contas, o dimensionamento à torção é similar ao dimensionamento ao esforço transverso, com a adaptação do modelo da treliça de Morse ou das expressões resultantes do modelo da treliça de Morse em conformidade.